Boa tarde a todos. Hoje nós vamos fazer a abertura aqui. Hoje, 23 de fevereiro de 2025. Estamos aqui reunidos hoje para a nossa 215ª reunião dominical de estudos de filosofia Rosa Cruz, da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas. E como todos os domingos, nós estamos aqui, a gente se prontifica a trazer para cá algumas terminologias Rosa Cruzes que a gente sempre utiliza no texto que apresentamos. Hoje será o capítulo 13, Retorno à Bíblia, parte 1. Lembra-se que todo domingo a gente sempre tira o texto da obra básica de Max Heidel, Conceito Rosa Cruz do Cosmos. Então, iniciaremos os nossos estudos com a oração do estudante Rosa Cruz, para que possamos criar um ambiente espiritualizado para os nossos trabalhos de hoje. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença. Ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Em nossos tempos, o espírito missionário é muito forte. As igrejas ocidentais enviam continuamente missionários ao mundo inteiro para converter aos seus credos os povos de todas as nações. Nesses esforços de proselitismo, não estão sós. O Oriente iniciou também uma forte invasão dos campos ocidentais. Muitos cristãos, descontentes com os credos e dogmas clericais, em busca da verdade que satisfizesse aos anseios de sua inteligência e de uma explicação adequada aos problemas da vida. Familiarizaram-se com ensinamentos orientais do budismo, etc. E muitos os aceitaram. Do ponto de vista oculto, os esforços missionários, sejam do Oriente ou do Ocidente, ou vice-versa, não são desejáveis. São contrários ao plano da evolução. Os grandes líderes da humanidade, encarregados do nosso desenvolvimento, prestam-nos a necessária ajuda nesse sentido. A religião é um desses auxílios. Há muito boas razões para que a Bíblia, que contém não uma, mas duas religiões, a cristã e a judaica, fosse dada ao Ocidente. Se procurarmos a luz diligentemente, veremos a suprema sabedoria oferecida por esta dupla religião, apropriada como nenhuma outra religião, para... Ai, desculpa, gente, porque sumiu daqui. As nossas necessidades especiais. Obrigado. Esclarecendo melhor esse assunto, tratemos nesse capítulo de alguns pontos já examinados em outras partes desse livro. Durante as épocas polar, hiperbórea e lemúrica, o ser humano ainda não possuía mente. Era tarefa fácil guiar a humanidade comparativamente à época atual. Quando essa perturbadora faculdade foi obtida, durante a primeira parte da época Atlântica, a astúcia foi desenvolvida, produto da mente não governada pelo espírito. A astúcia uniu-se ao desejo sem ter em conta se esse é bom ou mau, ou se pode trazer alegria ou dor. Na metade da época Atlântica, o espírito penetrou completamente nos seus veículos e começou a trabalhar na mente, produzindo o pensamento e a razão. A habilidade de deduzir uma causa pelo efeito da atividade do próprio pensamento. A faculdade de raciocínio ou lógica se desenvolveu mais completamente na época árabe.
Os semitas originais, a quinta raça da época atlântica, constituíram um povo escolhido, destinado a levar essa faculdade germinal a tal ponto de maturação que impregnasse completamente seus descendentes, para se converterem em uma nova raça. A transmutação da astúcia em razão não foi tarefa fácil. As primeiras transformações na natureza humana, sim, efetuaram-se facilmente. A humanidade podia ser guiada sem dificuldades porque não tinha desejos conscientes nem a mente para se dirigir. Contudo, os semitas originais tornaram-se suficientemente astutos para sentir as limitações de sua liberdade e para escapar repetidas vezes das medidas tomadas para mantê-los na linha evolutiva. A tarefa tornou-se sumamente difícil por ser necessário que tivessem alguma liberdade de escolha a fim de, em devido tempo, poderem aprender a dominar-se. Nesse sentido, foi decretada uma lei de recompensa imediata para a obediência e de castigo instantâneo para a violação dela. Desse modo, o ser humano foi ensinado a raciocinar e a compreender, embora de limitada maneira, que o caminho do transgressor é muito duro e que devia temer a Deus ou ao guia condutor. De todos os escolhidos como semente da nova raça, só uns poucos permaneceram fiéis. A maioria rebelou-se e, pelo que lhes tocava, frustraram completamente o propósito do líder ao se casar com membros de outras raças atlantes e ao transmitir, assim, sangue inferior aos seus descendentes. Isto é o que pretende significar a passagem da Bíblia ao referir-se aos filhos de Deus que se casaram com as filhas dos homens. Em consequência dessa desobediência, foram abandonados e perdidos. Os que permaneceram fiéis também morreram, no que respeita ao corpo, no deserto de Gog, o deserto, na Ásia Central. O berço de nossa raça atual, e remanescendo como descendentes de si próprios, herdaram a terra prometida, a terra tal como é agora, constituem as raças árias, nas quais a razão se desenvolve para a perfeição. Os rebeldes abandonados foram os judeus, cuja maioria ainda é governada mais pela faculdade atlante da astúcia do que pela razão. Nesse, o sentimento de raça é tão forte que só distinguem duas classes de povos, judeus e gentios. Desprezam as demais raças que, por sua vez, em vista da sua astúcia, egoísmo e avareza, os desprezam também. Não se nega a caridade, mas fazem-na, principalmente, se não exclusivamente, entre o seu próprio povo, e poucas vezes internacionalmente, como aconteceu no caso dos desastres ocorridos na Itália em consequência dos terremotos, em cuja ocasião todas as barreiras de credos, raças e nacionalidades foram esquecidas ante o sentimento de simpatia humana. Perante tais casos, como no desastre de São Francisco, evidencia-se a natureza espiritual interna do ser humano, mais do que em quaisquer outras circunstâncias. O observador atento pode, então, discernir a tendência evolutiva. O coração sente e reconhece a grande verdade de que somos todos irmãos e de que a desgraça de um é realmente sentida por todos, embora nós nos esqueçamos disso em meio às lutas de nossa vida diária. Tais incidentes são indicativos da direção evolutiva. Depois da razão, o ser humano será dominado pelo amor que atualmente ainda age independentemente e, às vezes, até contrariando os ditados da razão.
Essa anomalia ocorre porque atualmente o amor é raras vezes altruísta e nem sempre nossa razão é certa. Na Nova Galileia, a próxima sexta época, o amor far-se-á altruísta e a razão aprovará seus ditames. A fraternidade universal realizar-se-á plenamente, cada um trabalhará para o bem de todos. O egoísmo será coisa do passado. Para alcançar esse esperado fim, será necessário selecionar outro povo escolhido nas atuais linhagens de reserva. Será o núcleo de onde possa surgir a nova raça. Tal escolha não se fará contra a vontade dos escolhidos. Cada ser humano deve eleger-se e entrar voluntariamente nas fileiras. Vamos começar vendo os termos Rosacruzes do texto de hoje, tá? São quatro termos Rosacruz: astúcia, povo escolhido, terra prometida e Nova Galileia. Vamos tentar aqui agora conceituar cada uma delas. Primeiro, vamos ver o que eu trouxe aqui uma definição de astúcia. Astúcia é aquela pessoa que busca benefícios, é aquela pessoa que quer levar vantagem às custas de outras pessoas. E nesta busca, né, ela envolve o sentimento como dissimulação, má índole, egoísmo, inveja e dolo. E no nosso esquema de evolução, quando foi que nós fizemos o uso da astúcia? Veja que durante as épocas polar, hiperbórea, lemúrica e a primeira parte da Atlântica, ou melhor dizendo, desde o período de Saturno, nós, como espíritos da onda de vida humana, egos, nós sempre fomos guiados por seres superiores, sem que pudéssemos fazer a menor escolha disso. Isso porque, nesses tempos, nós éramos incapazes de nos dirigir. Por quê? Porque nós não tínhamos ainda desenvolvido a mente própria. Mas tivemos uma hierarquia criadora, conhecida como senhores da mente. Ela irradiou de seus próprios corpos e nos doaram a mente germinal para nós, seres humanos daquela época. Veja que esse processo ocorreu para a maioria dos espíritos da onda de vida humana na época atlântica, por volta lá da segunda metade desta época. E além do germe da mente, também estava a cargo deles a parte superior do corpo de desejos. E nesse tempo, os nossos corpos, eles ainda não estavam concêntricos. E, dessa maneira, não conseguíamos ter um foco preciso das nossas atuações aqui no mundo físico, apesar de termos a mente ainda tão rudimentar. Por isso que nós éramos extremamente débeis no domínio dos nossos corpos. E, por não termos um freio sobre o nosso corpo de desejos, a natureza passional era extremamente forte. Mas chegou um tempo quando nós unimos, né, o nosso mais recente veículo, que é a mente concreta, nós unimos ao corpo de desejos, formando assim uma espécie de alma animal. E veja que deste resultado, a gente buscou utilizar somente a mente inferior. E foi aí que originou a astúcia, que nada mais é do que um produto, nada mais é do que um dos produtos negativos da nossa mente, não controlada por nós, o ego. E esta foi a causa de
todas as debilidades e maldades ocorridas em meados do último terço da época atlântica. A gente estudou nas reuniões passadas, né, a respeito das épocas, e lá a gente pôde encontrar as barbaridades que eram cometidas por nós naquele tempo. E diante dessa situação, nós como seres humanos de lá, nós vimos uma grande oportunidade, lógico, e baseado na astúcia, de contaminar a nossa mente que acabou de nascer, uma vez que a nossa natureza de desejos era muito forte. Veja que nós éramos fracos em nossa natureza de desejos devido a essa união que acabamos de falar. E por outro lado, nós não tínhamos a consciência de que a astúcia estava aliando ao desejo. E com isso, muito menos, a gente não levava em conta que essa união poderia ser boa ou poderia ser má. Ou seja, não poderia trazer alegria, não sabia se trazia tristeza para nós ou mesmo para os nossos irmãos, uma vez que ainda éramos escravos do desejo. E como a nossa mente ainda estava limitada por esse desejo em sua natureza inferior ou escrava dele, nós ficamos concentrados na personalidade. E isso fez com que começássemos a utilizar não só a astúcia, mas também as suas companheiras na caminhada evolutiva, que nada mais são do que mentira, inveja, falsidade, ciúmes, egoísmo, opressão, discórdia, traição, assassinato. Nós criamos o mau hábito de usar e abusar tantas vezes da astúcia e suas companheiras aqui na terceira parte da época atlântica, que isso ocorreu porque até esse momento nós agíamos somente com o nosso corpo de desejos, utilizando os desejos, sentimentos e emoções inferiores e até brutais, porque focados em tudo aquilo que poderíamos adquirir na região química do mundo físico. Por quê? Porque tudo para nós era novo. E com isso nós, vamos dizer assim, nos lambuzamos, né, da nossa natureza de desejos inferiores que dominavam as nossas decisões, que dominavam as nossas atitudes e as nossas ações naquela época. E foram os semitas originais, por meio da mente, que foi um povo que conseguiu regular até certo ponto os desejos. Que, aliás, em vez de desejos simples, né? Eles utilizavam da astúcia e da malícia para atingir os objetivos egoístas. Era um povo muito turbulento, que utilizava da força bruta. Mas, mesmo assim, os semitas originais, eles foram o único povo que aprendeu a refrear bastante suas paixões, apesar de utilizar a astúcia para realizar seus propósitos egoístas. Mas como que eles fizeram isto? Eles descobriram que, quando utilizava da astúcia, eles conseguiam atingir seus objetivos. E, quando utilizava da força bruta, não conseguia atingir seus objetivos. Então, chegaram à conclusão que a astúcia era uma maneira mais sutil e mais potente de ser aplicada em seus objetivos do que a força bruta. E foram os semitas originais os primeiros a descobrir que o cérebro é superior ao músculo. Mas lembrando que a maldade era forte entre eles. Tanto é verdade isto que o motivo da destruição do continente Atlante em sua última terça parte foi a insistência em utilizarmos e enaltecermos as nossas conquistas voltadas para o mal. E enquanto formos fracos, a natureza de desejo vai nos dominar
e poderá nos fazer sucumbir diante de inúmeras tentações durante a nossa vida. Hoje, nós sabemos que a mente é um freio sobre os impulsos do desejo que dá proposição à ação. Mas o problema é que nós não sabemos como usar a nossa mente com eficiência ou eficazmente. Somente quando aprendermos a controlar essa natureza inferior é que poderemos encontrar harmonia com as leis de Deus. Infelizmente, a gente sabe disso com as inúmeras encarnações que nós tivemos até agora, e diante do aumento da consciência que tivemos no aprendizado sobre a lei de causa e efeito, e nós sabemos ainda que temos a necessidade de aprender muito e trabalhar com a lei de causa e efeito aqui no mundo físico, nós podemos notar que o nosso comportamento ainda é muito pernicioso. E sabe por que é pernicioso? Porque nós estamos sempre justificando nossos desejos e nossos atos por meio de pensamentos que direcionamos exclusivamente ao nosso próprio proveito e não se importando com os demais. E pior ainda, com a constância desses sentimentos de desejos inferiores em nossa vida, desejo estes que pertencem às 3 regiões inferiores do mundo do desejo, que é de onde extraímos os vícios e os maus hábitos, que só nos arrasta para a dor e para o sofrimento. Podemos observar que isso é a causa de muitas doenças encontradas aqui no mundo físico. Acredito ser necessário que um pouco mais de reflexão um pouco mais dessa reflexão a gente pode aproveitar, e aproveitando que estamos aqui renascidos nessa região química do mundo físico, utilizando os resquícios de uma prática cotidiana que aconteceu para nós há milhões de anos atrás, que a gente ainda utiliza para justificar as nossas atitudes de não conseguir fazer algo, ou quando caímos na tentação, e até mesmo quantas vezes, diante de uma situação, deveríamos nos portar de uma maneira tal, mas não fazemos. Isso talvez porque não queremos ser criticados, não queremos perder a amizade ou qualquer coisa que se pareça. Nesse instante, deixamos de ser nós mesmos e perdemos essa oportunidade. Todo o espírito virginal de amor e de solidariedade, ele foi substituído pelo egoísmo e interesse próprio nessa vida. E qual é o nosso objetivo como aspirante à vida superior? Nada mais do que alcançar a perfeição espiritual. Então, o nosso trabalho tem que começar agora, já. Pois nós, como espíritos virginais da onda de vida humana, nós, quanto ego manifestados aqui na região química do mundo físico, e de posse do nosso triplo espírito, que é o espírito divino, o espírito de vida e o espírito humano, e do nosso tríplice corpo, denso, vital e de desejos, devemos utilizar a mente para termos o autodomínio de nossos pensamentos e ações, e não deixar que as pretensões do desejo pessoal possam distorcer o nosso crescimento espiritual. Devemos buscar sempre ter o autocontrole de nossa mente. Pois a gente sabe que a personalidade não iluminada aplica todos os seus poderes para a satisfação de desejos egoístas e para também a conquista de valores materiais. E nós, como aspirantes à vida superior, temos que fazer com que a mente possa ceder cada vez mais
estar sob a orientação do nosso eu superior. O nosso trabalho é fazer com que o pensamento se divorcie da influência do desejo pessoal. Devemos nos esforçar sempre e trabalhar mais e mais para a elevação da nossa mente abstrata. O que você está falando é muito importante. Por exemplo, a gente sabe que todo desejo inferior tem a força centrífuga que repele ali, né? E todo desejo superior tem o imã que atrai. Mas no dia a dia parece que é o oposto, porque é muito mais fácil você descer, toda descida você vai mais rápido, do que subir. Tem sempre essa dificuldade. É mais fácil ir com a galera. Total, mais fácil, oba, carnaval, vamos todo mundo junto. Agora, quando você realmente assumir esse controle, é muito mais desafiador. Que é o que eu falei antes, né? Muitas vezes a gente não quer tomar uma decisão para não contrariar, para não perder amizade, para não isso, para aquilo. Entendeu? Mas a hora que a conta chegar é individual. Mas quando chegar é individual, com certeza. Então... posso dar uma pergunta? A Angela explicou aí que até a época lemúrica, né? A gente tinha uma raça que era a raça lemúrica, né? E depois, quando passou para a época Atlante, começou-se as raças que o Carlos explicou semana passada para a gente, né? Bom, e aí ela explicou também que nós recebemos o germe da mente ali na época Atlante, na primeira parte ali. Mas depois que nós tomamos a consciência dos nossos corpos, né? Que a Angela explicou aí, muito bem, né? No sinal, nós tivemos a consciência do mundo físico, né? Não era na plenitude, mas nós precisávamos dominar a região química do mundo físico, né? Então tinha lá várias coisas. A minha dúvida, ou talvez para contribuir aí, né? Quando a gente o ego teve a consciência dos seus corpos, começou-se a sair da individualidade para a personalidade. Comecei a usar a astúcia, como a Angela explicou aí, para justificar alguma coisa negativa ou por interesse próprio. Que ela falou que os cientistas originais fizeram muito isso daí. Aí a dúvida técnica é assim, né? Quando nós tivemos consciência dos nossos corpos, nós só tínhamos acesso às 3 regiões inferiores do mundo do desejo, né? Nós não tínhamos ainda acesso à parte superior do mundo do desejo, visto que nós tínhamos, mas éramos dirigidos pelos anjos, né? Então, nós não precisávamos utilizar disso, né? A partir do momento que eu não estou querendo justificar como astúcia, tá, gente? Mas a mente colou o desejo nas 3 regiões inferiores do mundo do desejo. As 3 regiões inferiores do mundo do desejo é a mesma que os animais hoje utilizam, né? Para ter lá os seus desejos, talvez inferiores, vamos dizer assim. A dúvida é essa: como eu não tinha acesso à parte superior, eu só utilizei da parte inferior para me justificar ou até mesmo aumentar a astúcia, né? Eu imagino que não seja esse é um dos motivos, né? Mas teve pessoas que não caíram, não utilizaram para não... Responder a sua pergunta tem que ter uma observação anterior. Como é que a gente como é que a gente fazia a propagação da raça lá, mesmo depois de ter ganho a mente, germe da mente? Mesmo depois de ter ganho o germe da mente, né? São eventos separados, né? A queda é um evento, a mente é outra, a propagação é outra. Ou seja, são eventos diferentes, tá? Não aconteceu ao mesmo tempo. Aconteceu ao mesmo tempo, virar. Como é que a gente fazia a propagação com os anjos? No momento propício, a gente era levado a uma condição de longitude, latitude, onde os astros estavam bem aspectados por 2 motivos: para trazer aquele ego que teria, pela lei de assimilação e semelhança semelhante,
tivesse semelhanças com os pais, né, para garantir um corpo e tal, e também para que o parto fosse sem dor, né? Sendo que o parto sem dor, nesse sentido, também tinha a contribuição dos arcanjos suspendendo o corpo de desejo nosso, tá? Então, isso é uma coisa. Aí... Germinamente continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa. Não foi porque nós demos germinamente, a gente botou a tesoura na jaca, né? Aí, e também o seguinte, quando a gente era assim, a gente era astuto ou não? Não, porque nós éramos criados. Não. Então, a astúcia não tem nada a ver com o germe do nem da mente. Não é porque nós ganhamos o germe da mente que a gente se tornou astuto. Não foi isso. A gente ganhou o germe da mente e continuou sendo cuti-cuti. Bonzinho, legalzinho, bonitinho. Certo? Isso é importante. Aí nós ganhamos o germe da mente. O germe da mente nosso, ele era extremamente, vamos dizer, rudimentar. Nós nunca tínhamos trabalhado o germe da mente. E nós estávamos focados no corpo de desejo, mas um desejo não inferior. Não estávamos no desejo inferior. Nós não estávamos na época, tanto é que a primeira, a segunda e a terceira raça Atlante, né, a primeira e a segunda raça Atlante principalmente, elas eram espiritualizadas. Lembra? Elas não faziam mal para ninguém. Os Romualdos lá na vida, os Travas lá, eles não faziam mal para ninguém. Certo? Começaram a ter problemas quando? Com os Turânia, a terceira época. Terceira raça. Até porque a gente não tinha memória, a gente está desenvolvendo a memória. Exato, lá. mas olha só que interessante. Olha que interessante. Quando você vê a descrição do conceito, você vê que os turânios, eles eram fantásticos. Porque aquele negócio de passar a memória do pai para os filhos não podia ser feito com material das regiões inferiores do mundo do desejo. No desejo, você passaria para os seus filhos do tipo assim, cara, vou te ensinar todos os truques para você continuar aqui na boa, entendeu? Essa toda sacanagem aqui. E não era isso. Coisa boa. Coisa boa. Tanto é que os filhos viam os pais, viam os avós, os bisavós, trisavós, Matusalém, Adão, caramba, 4 para trás. Isso prova que coisas boas. Sobre a direção ainda dos anjos. Não, veja bem. Não, nessa parte da não. Esse negócio dos turânios passar a memória não é coisa dos anjos, é coisa nossa. Lógico que a gente recebeu orientação, ó, faz isso, mas a gente praticou. Não era os anjos que praticavam por nós. Nós, por livre vontade, praticamos. Tanto nós praticamos, que lembra assim, ó, lá na época lemúrica, antes pouco, quando a gente renascia aqui como sexo feminino, partiu da gente a curiosidade de saber o que está acontecendo. Não foi? Então, ó, se na época lemúrica, sem a mente, a gente já exercitou a nossa força de vontade, né? Não foi assim? O sexo feminino, quando morria o masculino, o feminino, falava, que estranho esse negócio aqui. Estava falando com ele, agora ele sumiu. Apareceu o outro aqui. Lembra disso lá na Lemúria, que dava um nó na cabeça? Tal? Então, isso sem a mente. Sem a mente, porque quem pensa é o ego. A mente não pensa. Não é fato de eu não ter mente, eu não penso. Eu penso, só não consigo transmitir esse pensamento para os mundos inferiores. Nem para o mundo do pensamento consigo. Né? Então, a mente é um instrumento para isso. Tá? Então, voltando para a época atlântica, na época lemúrica eu já usava minha força de vontade. Eu entrei na época atlântica continuando usando minha força de vontade. Só que atendendo sugestões. Né? Mas era eu que fazia, não era o anjo. Antigamente quem fazia era arcanjo, era anjo, era senhores da mente. Agora não, agora sou eu que faço. Né? Mesmo porque, lembra que a gente falou no passado? Os anjos, arcanjos, certamente, eles não sabem manipular o material da região química. Quem sabe somos nós. Ninguém sabe, só Deus e nós. Olha que bonito, só Deus e nós sabemos, certo? Nenhuma outra hierarquia não sabe. Olha que interessante. Então, na época atlântica, quando nós começamos a trabalhar na região química, no mundo físico, atendendo sugestões, mas quem botava a mão na massa era a gente. Então, os Rimoaldos lá e os Tablates, e até os Turânios inicialmente, tinham coisa boa lá. Certo? Então, aí, para responder a pergunta do Alan, quando nasceu a astúcia?
Quando foi a união do corpo da mente com o corpo de desejo. Primeiro ponto. A astúcia nasceu depois de termos ganhado o germe da mente. Assim. Pronto. Porque como a Ângela falou aqui, a astúcia é um produto da mente não controlada pelo espírito, não é isso? Então primeiro, astúcia na mente. Pá. Mais do que isso. A astúcia foi usada por nós, depois da mente, pela sugestão de alguém ou por espontânea vontade? Eu acho que foi por espontânea vontade também. Livre e espontânea vontade. Certo? Alguém descobriu. Que foi os toltecas. Lembra dos toltecas? Que começaram a deturpar aquele negócio do reis pela graça de Deus, para ali, pororó. Mas aí a gente já não tinha mais da tentação? Não tinha os tentadores, os espíritos? Calma, ainda não. A tentação começou com a queda. Agora, a queda só aconteceu porque nós fomos astutos. Certo? Quando os espíritos lucíferos chegaram para a gente falando assim, fulano, então, ao invés de você ficar aí indo para lá, indo para cá, só quando aqueles anjos mandam, você sabia que você podia acelerar o processo? Se reproduzir aqui agora, a hora que você quiser? Só que não avisou que era condor, né? Não, acho que não, mas eles tentaram a gente. E astutamente, aí que tá, astutamente muitos de nós caímos. Eu falo, pô, peraí, se eu posso fazer isso, por que eu vou ficar? Vocês demoraram para me falar isso, mas a queda já não tinha acontecido nessa época? Como é que a queda do ser humano acontece se eu não tenho uma mente? E como é que a queda do ser humano acontece se eu não for astuto? Se eu não for astuto, não acontece a queda. Gente, como a Ângela falou, a astúcia é a razão de toda a desgraça que nós temos. Se a gente não for astuto, a gente não tem desgraça. Pega uma criança novinha. A criança é astuta? Lá no início. Mas... Tanto é que é não astuta que muitas coisas ela fala assim. Você fala para a criança alguma coisa, ela fala assim, ô pai, é isso mesmo? Ô mãe, é isso mesmo? Se o pai falar não é, acabou, não é. Não é assim? Se a mãe falar não é, não é. Tipo assim, até olha torto para outra pessoa que falou, né? Não é assim? Então, a criança vai aprender a ser astuta pelo adulto. O adulto é que faz ela ser astuta. E também ela é astuta porque ela observa bastante. Lembra aquela exemplo, observa bastante, ela corresponde a isso. Mas, inicialmente, ela não é astuta. Eu confundi, eu tô com a época da queda na hiperbórea, não sei porquê. Eu fiquei com a queda. A queda não é na hiperbórea. Ela discutindo isso aqui, né? A queda não é para frente. Mas, de qualquer maneira, é por isso que eu falo, são eventos separados, entendeu? São eventos separados. Agora, a força de vontade, não. A força de vontade a gente usa em qualquer lugar. Tanto é que nós usamos na época lemúrica. A gente nasceu com ela. Então, e a gente usou na Bíblia sem a mente. Certo? Só que o que nós usamos sem a mente, aquele negócio do tipo assim, né? Pô, sobe a pessoa, não sobe, sobe, não sobe, sobe, não sobe. Só quando nós tivermos a mente na época Atlante, é que os espíritos lucíferos tiveram um ponto de contato. Porque ele não tinha ponto de contato. Qual o ponto de contato que os espíritos lucíferos tinham com a gente aqui sem a mente? Se nós não tínhamos cérebro. Nós não tínhamos cérebro. Nós não tínhamos cérebro. Não tinha cérebro, não tinha mente. Não tinha sistema nervoso, o sistema nervoso nosso era incipiente, não tinha coluna vertebral forte como nós temos hoje. Ele não tinha ponto de contato. Lembra, espíritos lucíferos são anjos que não sabem fazer cérebro, mas que precisam do cérebro para evoluir. Lembra disso? Anjos são seres que não sabem fazer cérebro e nem precisam de cérebro. Olha a diferença. Então eles precisam do cérebro. Então, peraí, o cérebro, só tivemos o cérebro quando a gente ia ter a mente. Não é? E mesmo se eu tivesse o cérebro e tivesse a mente, ele também não tinha contato. Lembra? Teve uma época que a gente teve que construir o cérebro para depois construir a mente, internamente. Primeiro, é sempre assim, né? Primeiro vem a necessidade, depois vem o que precisa, né? Exatamente. Primeiro veio a luz, depois veio os olhos, a visão. Não é? A visão não veio depois dos olhos, da luz. Lembra? Então sempre assim. Talvez esteja confundindo por causa da memória. A gente estava desenvolvendo a memória desde lá no começo. Mas a gente não tinha mente ainda para poder jogar aquilo que a gente estava no mundo físico, pensando. Faz todo sentido, espírito não tinha ponto. Como que ele ia influenciar você em quê? Se estava guiado antes?
Não tinha ler. Não, e outra coisa, por mais que ele lançasse qualquer sugestão, Já pode contar. Corrompida no ato. Porque os Lucíferos não conseguem se encarnar no corpo denso. E eles tinham que falar com a gente na região química. Então tinha que ter um ponto de contato, que é o cérebro. Bom, Esses detalhes. Povo Só um escolhido. minutinho. Acabou a astúcia, então. Ela ainda persiste. Não, acabou aqui na apresentação. Na apresentação, acabou a astúcia. Só na apresentação. Bacana é isso em reunião de engenharia, é a turma dos astutos e os inteligentes. Dá um pau e chega uma hora que trava o astuto. Pode, você vai ensinar como acabar com a astúcia? Vai na próxima apresentação. Tem o Daqui 6 meses. Uma receita de bolo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o nosso povo escolhido. Povo escolhido. Dentre todas as raças atlantes da época, Onde eles viveram? eu vou mostrar aqui agora. Dentre todas Quero antecipar as coisas. as raças da época atlântica, foram os semitas originais a raça de maior destaque, tá? E os espíritos que se destacaram em seu desenvolvimento, entre eles, tornaram-se os escolhidos para ocuparem os corpos de uma nova raça para a época ária, guiados por Jeová, que é o líder da onda de vida dos anjos. E foi na metade da época atlântica que nós, o espírito virginal da onda de vida humana manifestado, penetramos completamente nos nossos veículos e começamos a trabalhar no veículo mente, produzindo a manifestação do pensamento e da razão, a habilidade de deduzir uma causa pelo efeito da atividade do próprio pensamento. A faculdade de raciocínio ou lógica se desenvolveu mais completamente na época ária. Assim, este povo escolhido, ou também conhecido como povo eleito, estavam destinados a levar essa faculdade germinal de raciocínio ou lógica a tal ponto de maturação para que impregnasse completamente os seus descendentes, para se converterem na semente mais apurada para a nova raça. Mas, contudo, entretanto, todavia, nós, enquanto semitas originais, tornamos um povo astuto a ponto de procurar escapar das limitações impostas pelos seres superiores, das inúmeras medidas que foram tomadas para manter-nos no caminho reto. Assim, esse povo escolhido ou povo eleito, eles estavam destinados a levar essa faculdade germinal de raciocínio ou lógica a tal ponto de maturação que impregnasse completamente seus descendentes para se converterem na semente mais pura para a nova raça. Mas esses semitas originais, eles tornaram um povo muito astuto, a ponto de procurar escapar de todas as limitações impostas pelos seres superiores e das inúmeras medidas também que foram tomadas para mantê-los no caminho reto. E esta era uma tarefa extremamente difícil para os líderes da época, pois, ao mesmo tempo, precisávamos ter uma certa parcela de liberdade de escolha na nossa vida. Por quê? Para que, com o tempo, nós aprendêssemos a nos governar, a ter o nosso próprio domínio. Mas, como a situação estava difícil, os líderes desta época buscaram uma tentativa de melhorar a obediência entre nós. E foi então que implementaram o castigo imediato pelas violações de nossos pecados, mostrando que o caminho do transgressor é duro e que devemos temer a Deus.
Mas dentre todos os semitas escolhidos como semente da nova raça, somente poucos permaneceram fiéis. A maioria de nós se rebelou, frustrando assim o propósito de Jeová e seus líderes, quando se casaram com membros de outras tribos ou povos. Mas, como éramos um povo teimoso e obstinado, que se guiava quase que exclusivamente pelo desejo e pela astúcia, desobedecemos a ordem do nosso líder, ao transmitir sangue inferior aos seus descendentes. Em consequência dessa desobediência, fomos abandonados e perdidos. O que na Bíblia narra sobre esse povo perdido é que são os filhos de Deus que se casaram com as filhas dos homens, os compatriotas de grau inferior da Atlântida, porque frustraram os desígnios de Jeová, foram expulsos. E o fruto de tais cruzamentos foi ou se tornou inúteis como semente da nova raça. Mas o povo que permaneceu fiel pelo processo, passou por esse processo de condensação, né, que transformou a névoa ígnea da Lemúrica na atmosfera densa e úmida da Atlântica. E mais tarde a atmosfera clareou e o povo escolhido foi salvo. Mas essa escolha, ela não foi arbitrária, tá? Eles foram salvos, esses que foram salvos, né, fizeram todo um trabalho dentro de si mesmo e aprenderam a construir os órgãos necessários, que eram requeridos para respirar numa atmosfera como a que possuímos hoje. Sobreviveram e vieram para a luz, iniciando um novo período evolutivo na onda de vida humana sobre a Terra. Este acontecimento é marcado pelo nome que dá na Bíblia de dilúvio, que foi quando a umidade se converteu em água e inundou as cavidades da Terra. O dilúvio, ele mostra que o amplo caminho, né, nosso, que é a nossa peregrinação neste mundo, está coberto de dor, de tristeza e desilusão. E que só pelo caminho reto e estreito podemos escapar da morte e entrar na vida eterna. Esse povo foi conduzido, então, à terra prometida. Se a gente fizer um comparativo, né? Um povo escolhido, para tirar a sensação de que, vamos escolher as pessoas que vão adentrar a próxima era, fase, qualquer coisa assim, né? Terra prometida é sair da época Atlântica para a época área, certo? Na época área, nós não íamos mais ter um corpo que poderia funcionar na época área, precisar ter alguma transformação, ou seja, pegar os pulmões lá. Então, esse seria o Terra Prometida. Seria a preparação para a próxima época, certo? É isso? É isso mesmo? E aí, fazendo um comparativo agora, a gente está saindo da época área, da era de peixes, era de aquário, certo? Sim. Era de peixe, era de aquário. E aí depois nós vamos ter a época Nova Galileia, acho que a gente vai falar à frente aí, né? Então, é a mesma coisa, né? Preparativo, aqui vai ser a mesma história, né? Só que a gente não passou por ela ainda, né? Preparativo de um novo povo eleito. Tem que preparar um corpo, Isso. sabe qual é? Para adentrar a próxima era ou época, ou seja, né? Nova Galileia, que é a Terra Prometida também. Corporal. Que é o corporal. A diferença é que da época Atlântica para a época área, o povo escolhido eleito não foi o povo que conseguiu fazer pulmões. Eles estavam aptos, mas não foram escolhidos. Não, não é não. Assim, o povo que foi escolhido não era as pessoas que
que conseguiam construir pulmões, mas as pessoas que usaram pela primeira vez o pensamento como ponto de discernir o que deve ser feito e não deve ser feito. Ou seja, que a inteligência é mais forte do que os músculos, né? Um negócio assim. Certo? Então, a opção de escolha foi essa. Ou fazer pulmões foi depois disso. Quem é que conseguiu fazer os pulmões? Semitas originais, ponto. Os outros não conseguiram fazer. Podiam fazer órgãos parecidos, mas não os pulmões como deveriam fazer. São 7 raças, né? São 7 raças. Só os originais conseguiram. Originais. Exatamente, tá? Então, quer dizer, os outros morreram? Não, os outros continuaram vivendo, como atrasados da época Atlântica, até conseguir chegar ao ponto de usar o pensamento e depois aí fazer os pulmões. É o que pode acontecer, o que deve acontecer com o corpo-alma. Veja bem, na Era de Aquário, qual a diferença entre a Era de Aquário e a Nova Galileia? Qual a diferença dos dois? Na Era de Aquário vai ter as pessoas que têm um corpo-alma e que vivem na região etérica e na região química, certo? Então vai ter os dois. Vai ter aqueles caras que vivem nos dois, vai ter aqueles caras que só vivem na região química. Quem vive na região química são os atrasados. Quem vive na região química e região etérica são os aquarianos, certo? Na época de Nova Galileia, só vai ter quem vive 24 horas por dia na região etérica. Vai ter um corpo Alma. Só. Os outros, os que tiverem lá, não tiverem corpo-alma, vão estar atrasados, com chance, inclusive, de perder a evolução como os tropais. Essa é a diferença. O viver lá é ter a consciência do corpo óptico, ter a consciência da região etérica do mundo físico. Nós ainda estaremos no globo D. Na quarta região ainda. Só que na época Nova Galileia não tem essa de viver somente na região química e estar na época Galileia. Vai ser impossível. Acaba a oportunidade, né? Como aí também foi, né? Teve primeiro o pensamento para depois os pulmões. Mas pode acontecer como acontece hoje. Quem não tem vai para o lado oriental, quem tem fica no lado ocidental. Hoje não é assim. Hoje quem está ainda descendo está no lado oriental. Quem já está subindo, ou não sabe se está subindo, está no lado ocidental, certo? Tá. E aí está cheio de gente do oriental pulando para cá. Graças a Deus, os irmãos estão tudo indo para cá. Estão vindo para cá, né? Até de bote. É de qualquer jeito. Não interessa. Agora ficou mais claro. Uma coisa, até hoje eu não entendi. O que quer dizer essa frase? Os filhos de Deus casaram com as filhas dos homens. As filhas de Deus é o seguinte: semitas originais só deveria casar com as semitas originais. Para manter a raça e o espírito de raça. Raça pura. O espírito de raça que escolheu aquele povo conseguir fazer o trabalho, inclusive de ensinar como construir os pulmões. Certo? Só que teve algumas pessoas que chegaram e casaram com seres de outras raças. Aí quando casou com essa raça, aquele espírito de raça não conseguia passar via sangue para esse cara. Não tinha mais aquela Não tinha, porque lembra, o espírito de raça tem que ter o sangue puro da raça, para ele conseguir falar com a pessoa. A hora que misturou, ele perdeu o contato. Se perdeu, quem são os perdidos? Judeus. Então aí são os filhos dos homens. São as filhas dos homens. Porque homem só tem filhos de Deus. Homens é filhos. Mulheres é filhas dos homens. Machismo? Total, Machismo, gente. Machismo. Machismo é uma coisa muito sutil. Tem em vários lugares. O Carlos, não acontecia, por exemplo, que nem com os animais, que nem quando cruza um cavalo que dá um cavalo e um burro dando uma mula. Uma mula, que dá mula, e aí ela é estéril. Não acontecia isso com os filhos de Deus que casaram-se com as filhas dos homens? Veja bem, lembra assim, né? A onda de vida que vem atrás de você, quando ela passa pelo mesmo estágio que você passou, ela passa pelo mais elevado. Então, naquele caso lá atrás, aconteceu o seguinte: foram perdidos esses seres humanos, perderam até hoje, né? Se perderam. Hoje não, hoje se a onda de vida animal está passando por um estágio parecido com a gente do lado de lá. Quando cruza de um espírito grupo com outro espírito grupo, o que nasce estéreo. Então, é isso que eu fiquei com essa dúvida. Só que lá não nasce estéreo. Lá não nasce estéreo. Não, se nascesse estéreo, não teríamos hoje as tribos perdidas.
É isso que eu fiquei cansado. Hoje não, hoje não é cisterna, porque é um nível um pouco mais elevado. Aí também já corrigiu qualquer hoje problema. você resolve esterilizando. Já resolve, acabou. Esterilizando. Ótimo. Vai diminuindo, né? Cada vez mais. É, esteriliza. Cada vez que sair, vai perdendo a raça. Progenitor. Legal. Vamos lá. Terra prometida. Durante o transcorrer do tempo, desde o momento no qual nós, enquanto espíritos virginais da onda de vida humana, começamos nossa viagem através da matéria, lá no período de Saturno, possuímos esse espírito de peregrinação. Nós nunca ficaremos parados nessa jornada. Fazendo uma analogia para entendermos essa questão de peregrinação, a natureza ambulante do tabernáculo do deserto, todo mundo conhece, é a representação simbólica da nossa natureza migratória, já que somos eternos peregrinos, passando sempre do limite do tempo para a eternidade, para voltar novamente. Então fica aí o ciclo de nascimentos e mortes. Podemos observar que dessa outrora que o ser humano está sempre impelido de um lugar para outro, de um ambiente para outro, de uma condição para outra. Não é uma jornada sem objetivo, pois a nossa meta é a terra prometida, a nova Jerusalém. Jerusalém quer dizer o lugar onde haverá paz. E enquanto estivermos nessa jornada desértica, devemos estar cientes de que não haverá descanso e nem paz para nenhum de nós. Lembremos que Jeová cuida especialmente de qualquer semente de raça, na qual inculca as faculdades embrionárias necessárias na humanidade de uma nova época. Por essa razão, esteve muito relacionado com os semitas originais, o seu povo eleito, o escolhido para ser a semente de uma nova raça, a qual deveria dar a terra prometida. Mas não a simples e insignificante Palestina, mas sim toda a terra, tal como ela é atualmente. Por que se chamou terra prometida? Porque não existindo naquele tempo uma terra apropriada para ser ocupada por nós, lá no final da época atlântica. Então, nós, como povo eleito, fomos direcionados em nossa peregrinação para o deserto de Gobi, na Ásia Central. Lembrando que parte da terra, nesse momento, estava submersa pelas inundações e outras partes deslocadas e modificadas pelas erupções vulcânicas. Então, foi necessário esperar um período até que um novo campo de evolução dessa nova terra estivesse em condições de converter-se em lugar apropriado para a raça ária. Aí a pergunta: quem estava fazendo essa jossa acontecer o que aconteceu? Quem são as pessoas que estavam lá trabalhando na terra para deixar a terra bonitinha, lindinha, como hoje ela é? Nós mesmos. Então, quando? Quando? Veja bem, estamos lá no deserto de Gobi, todo mundo de braço cruzado, pezinho assim, ó, esperando essa terra prometida. Assim, ó. Quem é que estava trabalhando na terra prometida, pô? Nós estamos lá, todo mundo enclausurado lá no deserto de Gobi. Não pode sair daqui. Pode sair daqui. Guardas para tudo quanto é lado, não deixando a gente sair dali. Porque a terra prometida não está pronta. Aí, terra prometida está pronta. Abre as porteiras. Aí todo mundo foi para a terra prometida. Quem estava preparando a terra prometida? Quem fez essa migração foi Moisés, né? Não. Quem está preparando a terra prometida? Os que já tinham. Vai dizer que é Moisés, Noé, Matusalém, vamos botar todo o nome aqui. Adão, Caim, Abel, 7 anões, Branca de Neve, que mais? O Abel não foi porque estava meio brigado lá do Caim. Quem estava. Gente, essa pergunta é muito importante.
Senão, acontece o que eu estou falando aqui. Estávamos nós lá, todo mundo encarnado com o pezinho batendo assim, de saco cheio, esperando a Terra Prometida. Não, nós é que preparamos o campo de Ué, mas como é que a gente estava... A gente estava na região... Não, vem cá, como é que nós estávamos na Zé de Gobi preparando a Terra Prometida ao mesmo tempo? Porque demorou? Por que não saímos da época Atlântica já para... Opa, estamos aí. Porque a caminhada era rápida, né? 400 Não, quem está preparando? Os anjos, os arcanjos, os senhores da mente, os espíritos da natureza, os duendes, os gnomos, as ondinas, quem está preparando, gente? E porque demorou? Mas Jeová estava junto com a gente. Jeová está preparando? Não, Jeová estava indo, porque Jeová... Quem é que entende da região química do mundo físico? Nós. Como é que a gente está preparando a Terra Prometida se nós estamos na Zé de Gobi? Deve ter sido os mais avançados que já tinham os mais avançados, a hora que fala, pode, solta o pessoal aí. Solta o povão aí, que aqui já aproveitei aqui. Solta os avançados para preparar. Isso, foi isso? Foi assim? Os avançados lá na frente, já que estiver preparando, gente, pode vir que tá tudo certinho. Não sei se está do jeito que você quer, mas olha, vamos por aí. Foi a melhor vida para fazer. Vai usando que não foi assim. Como é que foi? Da mesma forma que a gente faz hoje. Nascendo e morrendo, trabalhando. Não. No mesmo que nós fazemos hoje. Quando definitivamente a gente prepara a próxima terra para a gente vir. Quando a gente melhora dentro da gente. Não. Quando eu estou morto. Morto. Então veja bem, olha, a Ângela colocou certinho ali, ciclo, nascimentos e mortes. Sim. Então, já existia, há muito tempo, o ciclo de nascimentos e mortes. Uma hora eu estou aqui, outra hora eu estou lá. Outra hora eu estou aqui, outra hora eu estou lá. Quando eu estou aqui, eu estou fazendo uma coisa, quando eu estou lá, eu estou fazendo outra coisa. Sim. Tá? Não adianta falar que eu estou aqui construindo a Terra, que eu não estou construindo a Terra. Não. Porque eu tenho tanta vida para pagar aqui que não sobra tempo nenhum para construir a Terra. Isso é sacanagem, tá? A gente tem que construir a Terra quando não tem o que fazer. Quando não tem o que fazer é quando está lá. Só que a gente tem muita coisa para fazer. Entendeu? Então, gente, a Terra Prometida foi construída por nós mesmos. Mas tinha que ser construída primeiro por arquétipo. Nada que não tiver o arquétipo não tem na região química. Enquanto você não construir o arquétipo lá, não adianta que aqui não tem. Então nós construíamos a Terra Prometida no intervalo entre um renascimento e outro. Certo? Então quando eu renascia, quando eu morria, eu ia para lá no cimo do céu e mandava bala. Aí eu renascia, vinha para cá para eu tinha que fazer. Aí morria, voltava lá. Né? Como a gente está fazendo agora. 1000 e 1000 anos? Para construir outro. Por que não era 1000 e 1000 anos? A vida era menor. A expectativa de vida era quanto? Se no início do século passado era 50 anos, bota lá atrás. Além de tudo, a bem crosta terrestre. curto, tempo curto. E a crosta terrestre é muito curto. Certo? Tinha que nascer todos os corpos, pelo menos, né? Então, mas você vê aqui. Olha. Físico, vital. Sim, não. Veja bem, o processo de renascimento é igual. Era igual. Eu tinha desejos inferiores, eu tinha resgate, eu tinha purgatório, eu tinha primeiro céu, eu tinha já isso. Lembra? Lá nessa época aí eu já tinha feito sacanagem. Toltecas, magia negra, aquela coisinha toda me gerava purgatório, me gerava primeiro céu, segundo céu, terceiro céu e eu descia. Mas quando eu estava lá no segundo céu, eu estava fazendo a Terra Prometida. Por isso que a Terra Prometida demorou. Sim. Demorou por causa da gente. Porque, veja bem, se eu não faço porcaria nenhuma nessa Terra aqui, o que eu faço no segundo céu? Nada. Então, se eu fico aqui, só fazendo magia negra, só fazendo sacanagem, pisando no pescoço e batendo não sei o que, eu ia para o segundo céu e ia fazer alguma coisa? Não. Quem é que fazia? Os irmãos e irmãs, inclusive nós, também não somos tão ruins assim, né? Que alguma coisa de bom fazia aqui, porque se tivesse alguma coisa de bom fazendo aqui, podia ser no segundo céu teria trabalho para fazer. Fazia lá também. Entendeu? Por isso que demorou muito, porque tinha muitos irmãos nossos que não trabalhavam no segundo céu. Não tinha consciência para ir no céu. Tem alguma analogia com o fato dessa história? O povo só reclamava. Reclamava, e aí o que entendia que não concluía nada, não fazia nada de bom aqui mesmo, e aí a hora que ia pra lá, por isso que como a Ângela falou, os seguintes originais eram um povo teimoso,
bruto pra caramba, astuto pra caramba. Enquanto eles estavam aqui na terra, esperando a terra prometida, era um furasóio com o outro, briga, não sei o que, não sei o que. Aí chegava lá no segundo céu, tinha que fazer a orquestra. Mas quem tinha que fazer isso éramos nós, os anjos, os arcanjos, os senhores da mente, não podia fazer nada. Nada. E por isso que foi atrasado. Até porque nós destruímos a Atlântida, nós destruímos a Atlântida com os 50 Exato, nossos. por isso, nós destruímos. Aí a gente ficou Não era para ter destruído a Atlântida. A Atlântida não era para ser destruída. Não era para ser destruída, mas nem a pau era para ser destruída. Isso que aconteceu foi tudo aberrações nossas. Não estava no plano de Deus isto. Não estava. Você vê, a besteira que nós fizemos lá ocasionou um monte de consequências. Está causando até hoje, né? Um monte de consequências e muito mais do que essas. Tem um outro ponto aí, minha ponderação, nessa época. A quantidade de egos renascidos aqui não é a quantidade de egos que tem hoje a população física aqui na Terra. Devia ser uma quantidade muitíssimo menor do que é hoje. Pelo ritmo, ciclo de... A diferença, Glauco, é que naquela época não tinha disputa de terra, eu não precisava ter casas grandes, a diferença é grande, apesar de que eu estava limitado pelo espaço, concordo contigo. Tá? Mas a minha ponderação é só pela quantidade, assim, a quantidade de egos que tem para evoluir é muito. Tanto que hoje a população da Terra pelo menos dentro da história, é a maior que tem. É a maior que tem, a fila do lado de lá é enorme. É enorme. Não, então, Mas aqui é a maior que tem, porque está muito mal distribuído. Tem pessoas que têm terras e terras e terras que não sabem mais. Entendeu? Se cada um tivesse minifúndios igual é lá em cidades, vai na Holanda, por exemplo, tudo pequenininho. E todo mundo vive bem. No Rio Grande do Sul é assim. Vai em Israel, tudo pequenininho. Agora aqui não, aqui o cara tem que ter latifúndio. Semana passada ainda ela comentou que na Holanda, dando exemplo, que na Holanda cabe você muito não mais tem gente. Local para você morar mais. Você já não encontra, você não tem. Cabe muito mais gente na Terra, gente. Cabe muito mais gente. É só olhar. Olha para o interior do Brasil aqui, olha aqui em São Paulo, terras e terras. Então, naquela época, ademais da questão da quantidade de egos encarnados, tem também o ciclo que deveria. Claro, muito mais rápido. Muito mais rápido. Muito mais rápido para compensar talvez a... Sim, era muito mais rápido, mas se a pessoa não tinha o que fazer, não tinha aptidão para trabalhar nos reinos do céu, porque não cultivou essa aptidão aqui, não adiantava nada. Não tinha nada para fazer. Era o estorvo. O cara é estorvo aqui, o estorvo lá, que beleza. Era estorvo aqui, chegava o estorvo lá. Ainda atrapalhava, né? Trabalha aqui, trabalha lá. Isso quer dizer que não tinha... Esse é mané, né? Como ele não fez um trabalho positivo aqui, ele não tinha consciência para chegar lá e fazer alguma coisa. Não tem. É isso? Que é o que a gente lê no conceito. Se você não trabalha para nada que a não ser para você mesmo, você não, no segundo céu você não faz nada. Segundo céu é mundo do pensamento. Você não faz nada. Você fica lá igual um zero à esquerda, dizendo o que eu estou fazendo aqui mesmo? Não tem ninguém para conversar e tal. Você vai passando, aí lá no terceiro céu. E terceiro céu é pouco tempo também para ele voltar, porque ele não faz nada no terceiro céu. Não, veja bem, esse ser humano, ele obedece a regra do 1000 anos e ponto. É 1000 anos parado. Ele fica lá sofrendo, porque ele não tem... E é 1000 anos. Esse aí não tem como reduzir. É 1000 anos. Quem voltar antes é quem está mais... Quem faz alguma coisa boa aqui. Faz boa coisa. É o que o Marcos Entendeu fala. É o que está precisando, né? É preferível você ser muito mal aqui ou muito bom aqui do que você ser morno aqui. Quando você é morno aqui, no segundo céu você não faz nada. Primeiro você vai para a região limítrofe, né? Depois purgatório, primeiro céu, segundo você não faz nada. Quando a pessoa faz o mal, muito mal aqui, ela vai para o purgatório e vai sofrer pra caramba no purgatório. Vai gerar uma consciência enorme. Entendeu? Por isso que o morno é péssimo. As pessoas que andam em cima do muro é péssimo. E esse negócio de andar em cima do muro e tal, tem um nome, chama astúcia. Quer ser bonzinho com todo mundo? Astúcia. Só que a astúcia hoje, ela é punida com a região limítrofe. Naquela época não, mas hoje é limítrofe. Bom, veja que nós, então, enquanto espíritos, continuamos marchando nessa firme vastidão do deserto em busca da terra prometida, terra esta que estava emergindo das névoas mais tênues e, ao mesmo tempo, seus pulmões em crescimento estavam se preparando
e se ajustando para viver sob as condições atmosféricas atuais. Ainda a crosta terrestre não era pronta ainda. Tinha lava à vontade aqui, né? E depois de um longo caminhar, alcançamos a Terra Prometida, que é o nosso atual campo de evolução, exatamente onde estamos vivendo agora. Foram habitadas por todas as raças nas quais a razão está se desenvolvendo rumo à perfeição. A Nova Galileia. O período terrestre, como a gente já viu, ele marca o fim da evolução com o nadir da materialidade e o início da evolução com as 7 raças árias. No final desse período, das 5 primeiras raças da época ária, virá a semente para a última raça, que será no início da 6ª época, a época Nova Galileia. O povo escolhido, ou povo eleito, se chamará de raça dourada, que sairá de todo esse processo de miscigenação dessas raças. E esta será a última raça que passaremos aqui na 4ª revolução do globo D do período terrestre. Então a humanidade, ela hoje está numa condição análoga àquela em que estávamos nos dias da época lemúrica, época lemúrica primitiva, quando a consciência estava focada e embicando para a região etérica do mundo físico. E ainda nós não estávamos conscientes da morte do corpo denso. No entanto, na 6ª época, nós estaremos na fase ascendente desse esquema de evolução, em um estágio mais elevado do que estávamos lá nos dias da época lemúrica. Na Nova Galileia, nós teremos um corpo mais eterizado do que agora. Viveremos no que hoje chamamos de ar em corpos luminosos, pois já teremos desenvolvido a vestimenta chamada corpo-alma, que será uma terra feita de éter, pois viveremos na região etérica do mundo físico. Como resultado, esses corpos serão muito mais sensíveis aos impactos espirituais da intuição. Lá, o nosso corpo não terá cansaço, porque não haverá dia e nem haverá noite. O novo veículo que usaremos lá será o corpo-alma, também chamado de vestes de bodas, vestidos de bodas, veste nupcial, traje nupcial. São Paulo chama de soma pshikon, que o corpo-alma é formado pelos 2 éteres superiores do corpo vital, que é o éter luminoso e o éter refletor. O corpo-alma, ele é o veículo do intelecto, é responsável por tudo que faz do ser humano um ser humano. O corpo-alma é um veículo que todos os seres humanos possuem. É lógico que em escalas diferentes de construção. A diferença entre o corpo-alma de uma pessoa e de outra pessoa, ela está no desenvolvimento que elas alcançam na construção desse veículo, enquanto fiel e ativa numa escola de mistérios como a Rosa Cruz, para que possam funcionar conscientemente nesse veículo. E através do corpo-alma que exercitamos cada vez mais o equilíbrio cabeça-coração. Para construir o nosso veículo corpo-alma, dentre todas as atitudes durante o dia, uma delas é que podemos servir amorosa e desinteressadamente o nosso irmão ou a nossa irmã, mas focando sempre na divina essência oculta em cada um deles, mas sempre refreando as tendências da nossa natureza inferior, especialmente o gasto da nossa força sexual criadora, desnecessária para gratificar
os nossos sentidos. E é assim que executamos o que chamamos de alquimia espiritual, ou seja, conseguimos transmutar o serviço em crescimento anímico, crescimento da alma. E como consequência disso, aumentamos o brilho do nosso corpo-alma, que é o nosso veículo do maravilhoso serviço que prestamos no mundo dos mundos invisíveis. E lá nós trabalhamos como auxiliares e invisíveis. A Nova Galileia, ela será um lugar de paz, por isso que a gente fala Jerusalém. Será onde a fraternidade universal unirá todos os seres da terra por meio do amor. Lá não haverá morte, porque a árvore da vida, que é a faculdade de gerar a força vital, se tornará possível por meio do órgão etérico que existirá na cabeça daqueles que tiverem se desenvolvido, os quais serão os pioneiros da humanidade daquela época. Nessa época, o que chamamos e conhecemos por amor e fraternidade prevalecerão e marcará a vinda do Cristo pela segunda vez. Ele se apresentará e aparecerá somente em corpo vital. Será o grande unificador da sexta época e reinará como Melquisedeque, rei e sacerdote. Uau. Mais uma pergunta? Nessa época nós poderemos usar da astúcia? Nem vai ter. Se você tiver astúcia, você não sai nem daqui. Não vai ter corpão. Não vai ter. Bom, terminamos então mais uma reunião, nos concentrando para absorvermos as mensagens que nos é transmitida pela oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade.